agitada em questão política, não só minha, mas muitos e muitos brasileiros adentraram nessa batalha, não só de opinião, mas também de ações. E aí a gente observou muitas situações que a política, ela praticamente não tem poder para mudar alguma coisa. Nós sabemos que tem muitos políticos que têm boa vontade, poucos políticos honestos, e que isso me fez buscar entender como que funciona esse sistema, quem realmente manda no sistema político. E nós vamos ter detalhes sistemáticos nessa primeira parte que vamos estar expressando nesse dia de hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que está o áudio. Tudo ok? Facebook, pegando direitinho. Pois é, pessoal. Vamos estar aqui dando início. Vamos estar fazendo aqui uma apresentação didática com conteúdos muito importantes. Espero que o YouTuber, nem Facebook, nem Instagram, venha estar derrubando a nossa live, porque todos eles fazem parte do sistema que controla a massa populacional desse planeta, né? E a gente quer desvendar e ajudar aqueles que querem ter conhecimento, porque a gente sabe que a palavra de Deus nos diz que em Oséias capítulo 4, versículo 6, o povo perece por falta de conhecimento. E Jesus veio nos trazer a liberdade, aonde ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a questão exatamente com que nós vamos estar se libertando totalmente do controle desses poderes mundiais, porque a gente sabe que vai chegar o tempo que Jesus fará isso. Mas hoje nós podemos ter o conhecimento e viver uma vida liberta do sistema, e ainda mais, tendo conhecimento, ajudando outras pessoas a ter esse conhecimento da verdade sobre quem está por trás de todos os poderes e controle da humanidade em nossa época e há muitos séculos que já vem operando e construindo todo esse alicerce de controle e domínio das pessoas, né, da massa. Vamos estar aqui dando início à apresentação. Eu agradeço a Deus por ter nos ajudado a ter esse conhecimento, ter nos ajudado a direcionarmos no estudo, no conhecimento da história, de fatos que nos aponta com alegria para a verdade, e que possamos ser abençoados nessa tarde. Vamos estar aqui dando início. Vamos estar aqui abrindo a apresentação. Espero que dê tudo certinho.
Pronto. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Vamos estar aqui acompanhando, irmãos. Essa é uma vida considerada normal. Não é mesmo? Nós achamos que nossa vida é totalmente normal. E que olhamos para outras pessoas que agem diferente, ou com suas maneiras, com seus gostos e com seus projetos pessoais, e a gente, às vezes, imaginamos que temos uma vida normal, né? Apenas em diferença de classes, poderes aquisitivos, ou até mesmo cargos em nossas vidas, cargos e títulos, né? Mas tudo isso se encontra com base no controle do sistema. E a gente vai estar aqui entendendo um pouco sobre todas essas questões. Temos a impressão de que somos donos da nossa própria vida e que não pertencemos a nenhum sistema. Continuamos. Desde milhares de anos atrás, ainda quando os Anunnakis reinavam em nosso planeta, das civilizações sumérias, babilônicas, egípcias e maias, entre outras, sempre houve um sistema piramidal que controlava nossa civilização. Isso aí não é novidade para todos aqueles que conhecem a palavra de Deus. Esse sistema piramidal foi introduzido em todas as formas que conhecemos de organização. Vamos ver como que funciona. Temos a pirâmide familiar, que tem toda aquela estrutura, né, que nós sabemos e vivemos. Temos a empresarial, né, com toda a sua estrutura organizacional. Temos a organização religiosa, com as suas hierarquias. E temos também o sistema governamental, que é a questão política. Mas as civilizações mais antigas, esse controle da civilização no sistema piramidal era feito através da imposição superior de poder tecnológico avançado dos Anunnakis. Pode ser uma coisa estranha, né? A gente está citando aqui já a segunda vez os Anunnakis, mas são fatos verídicos, existência, e para quem tem conhecimento bíblico também sabe que na Bíblia fala sobre os Anunnakis, que pode ser uma coisa muito pouco falada, porque justamente o sistema quer apagar o passado, quer apagar a história, o conhecimento, a nossa origem. Então isso faz parte do controle do sistema que domina a massa mundial. A gente vai falar nesses estudos tudo direitinho. Vamos falar sobre também os Anunnakis mais para frente. Vamos falar do nosso sistema atual de controle, mas que eles fazem parte, porque vem desde eles. Foi na Babilônia que foi criado o dinheiro, e esse passou a ser um instrumento de controle da humanidade até os dias de hoje no sistema piramidal. Tudo que você faz hoje está diretamente ligado ao dinheiro, tanto do lado positivo como do lado negativo. O dinheiro é uma energia positiva que move a humanidade e civilizações na terceira dimensão, essa que nós vivemos. Porém, o problema é o modo em que essa poderosa ferramenta está sendo usada desde a sua
criação, no fato que falamos sobre o dinheiro. Quem controla o dinheiro tem o poder, e quem tem o poder consegue cada vez mais poder sobre aqueles que não têm poder e dessa forma os servem. Essas palavras são de quem? Essas palavras são de Nathan Rothschild, aonde a frase que traduzir está dizendo assim: eu não me importo qual o fantoche o rei queirá sentar no trono da Inglaterra para governar. O império onde o sol nunca se põe, o homem que controlar o suprimento de dinheiro da coroa britânica controla o Império Britânico e eu controlo o suprimento do dinheiro britânico. Palavras de Nathan Rothschild. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a busca ao poder está diretamente direcionada no poder aquisitivo, na aquisição de riquezas, na aquisição de dinheiro. E assim que funciona o controle mundial sobre todas as bases da sociedade que vamos estudar aqui nesse vídeo, nessa live. Então, o que ele está falando aqui? Que não importa. Através do conhecimento que temos da política atual, o conhecimento que nós temos sobre a questão do comunismo, da direita, esquerda, o centro, a gente vê que pessoas de bem são direcionadas a não ter desejo de estar na política, porque observamos a palavra de um dos grandes poderosos desses controladores do mundo. Vamos continuar aqui. Olha, é o que ele falou. O político é um fantoche. O político é um fantoche. Não importa quem esteja lá, como político, presidente, governador, prefeito, vereador. Quem manda é o sistema. E a gente vai estar aqui alinhando direitinho uma parte introdutória de como funciona todo esse sistema. Dessa forma, temos apenas 13 famílias no mundo que detêm praticamente 100% de todo o controle do sistema piramidal da humanidade. Olha só, 13 famílias têm esse poder de praticamente 100% de controle do sistema mundial. Algumas dessas famílias são seculares e estão conectadas de uma maneira que conseguem controlar todo o sistema e dessa forma direcionar o rumo da humanidade. Nesse documentário vou mostrar quem elas são e desmascarar todo esse sistema que escraviza o mundo por tanto tempo sem que as pessoas percebam. Certo? Estamos aqui para ajudar vocês a ter esse conhecimento dos controladores do mundo, que controla todos, escravizam todos, sem a massa perceber. Isso até agora, porque estamos aqui com coragem e fé em Deus, para que possamos adentrar esse império do mal e constituir, pela fé, o reino de Deus aqui na terra. Vamos continuar aqui, pessoal. Pessoal, eu peço só um minutinho. Eu vou só ali
pegar um copo com água. Minha garganta está aqui um pouco irritada, mas já volto já. Só um instantinho, uma questão de 30 segundinhos. Pronto, pessoal, vamos dar aqui continuidade aos nossos estudos. Em todo o sistema piramidal, os níveis mais altos controlam os níveis mais baixos. Continuando. Aqui nós vemos aqui a pirâmide e os seus 7 níveis, e vamos estar aqui citando cada um deles. Não se preocupe, é muita informação, mas com a didática aqui que nós preparamos aqui para vocês, vai ser tudo bem esclarecedor. Mas nós já percebemos aqui que a base, observe a base, são os escravos da dívida. E isso não é só os pobres, irmão. Isso não é só os pobres. Os escravos da dívida são 99,999% da população que vive dessa forma. Escravos pelas dívidas. E é muito importante nós termos esse conhecimento para a gente colocar os pés no chão e com fé, sabedoria e com conhecimento sair dessa bolha de controle e escravidão mundial. E a gente está aqui para ajudar, assim como nós estamos buscando essa liberdade, a gente quer compartilhar esse conhecimento, que aqui é 1% do que a gente vai estar aqui compartilhando a cada dia com vocês, esse conhecimento que a gente não vê na grande mídia e até mesmo a gente não vê em muitos canais que tem grandes audiências, que tem milhares de seguidores, de inscritos nos seus canais, mas não fala a verdade. Traz informação apenas para ter aquisição de visualização e assim ter mais seguidores e trazer as coisas como entretenimento e não como trazer o conhecimento, a verdade. E que a gente possa estar contribuindo para isso nessa primeira live que nós estamos iniciando aqui na G Costa TV. E aqui, com a graça de Deus, estamos apresentando aqui esse conteúdo que é a primeira parte desse estudo sobre os controladores do mundo e toda a humanidade escrava na mão dessas 13 famílias. Vamos continuar aqui, irmão. Esse é o nível mais pobre que não tem nenhum controle no sistema. Porém, é o nível que gera toda a riqueza que sustenta a pirâmide
que tem o poder da massa. Olha só, a gente vê aqui essa parte lá embaixo, que é a maior parte, é os geradores de riqueza. Então a gente vai começar aqui por essa base. Nós vamos começar o sétimo nível, que é a base da pirâmide. E essa é a população praticamente toda da humanidade. E ela é a que produz a riqueza no mundo. A que bota a riqueza na mão dessas 13 famílias que têm o controle de todas as coisas. Essa é a base da pirâmide, onde está praticamente 100% de toda a população do mundo. Eu, você e todos nós. Essa riqueza é gerada através do consumo, do pagamento de juros e impostos, de crenças e de alienação com a mídia, com filmes e com artes, músicas e todo tipo de cultura. São dessa forma que esses controladores do mundo operam para que a massa gere riqueza para eles e esteja debaixo do controle deles. Continuando. O sexto nível da pirâmide são os pilares. São os pilares. Aonde esses pilares são construídos pelo governo, que é no caso a política e as leis, pela religião, que constrói as crenças na mente da massa, a educação, que são praticamente preparando as nossas crianças, os nossos jovens para ser trabalhadores do sistema. E a mídia, que já falamos, é a que controla todo a desinformação que são favoráveis a eles, e também a questão de filmes que são colocados na mente da população com informações subliminares, aonde vai trabalhando a mente para aceitar esse controle e seus projetos que são muito bem orquestrados. O governo controla através do sistema governamental, como falamos, com as políticas e as leis locais, de seus países, estados e municípios locais. A religião com suas doutrinas e controle através da crença, como nós falamos, que a gente vai adentrar sobre todas as coisas. Tudo que estamos falando aqui, aqui é a primeira parte. É a primeira parte. Mas tem muita informação que não é de conhecimento da massa. E é através disso que eles conseguem deixar-nos calmos pela falta de conhecimento. A educação que manipula a história, a educação que era para estar contando a história, o passado, aonde é construído uma nova história, uma história conforme o desejo deles, e prepara as pessoas para servirem o sistema sem questionar. E a mídia controla através da desinformação e informações articuladas, filmes, artistas, músicos e etc.
O objetivo do sistema é unificar mundialmente esses 4 pilares, o que é conhecido como, né, nova ordem, né, do mundo. A gente falar isso aqui, o YouTube vai estar atrapalhando aqui na nossa live, mas a gente vai falar e vai colocar na mão de Deus, e com coragem vai dar tudo certo. Que também consiste resumidamente na Agenda 2030, que é de conhecimento de muitos. Até a grande mídia de vez em quando fala um pouco sobre ela, mas de uma forma camuflada. Vamos resumir para entender melhor. Primeiro, o que eles desejam? Redução da população mundial em 70%. O que isso quer dizer? Eles querem matar muita gente. Eles querem que as pessoas não tenham mais filhos. Segundo, redução da natalidade através de esterilização das pessoas. Quer dizer o quê? Não vai morrer mais crianças, mas também não vai nascer, né? Não vai nascer. Tanto na parte do incentivo através das mídias, como também na mente das crianças, nas escolas, nos filmes, colocando as dificuldades e tudo, e a gente vai entender isso aí melhor. Implantação do sistema socialista comunista em todo o mundo. Esse é o projeto deles, porque só através do socialismo e comunismo eles conseguem colocar um governo único mundial, um líder único mundial. 4. Uma única Constituição. Para que aconteça uma única Constituição mundial, todas têm que ser quebradas nos seus países. Todas têm que ser alinhadas conforme o desejo deles, desses controladores do mundo. Então, por isso a gente vê muita coisa estranha. A gente vê mídias, políticos falando coisas que é totalmente antiético, mas que é alinhamento para que eles consigam adentrar uma Constituição única, uma lei para todo mundo, né? E que essa lei, ela não vem para ajudar a população. Essa Constituição, ela vem para escravizar a população, a grande massa. Vamos estar aqui continuando. 5ª, confisco de todas as propriedades e empresas. Tudo pertenceria ao Estado. Esse é o desejo maior, né? É o confisco, ninguém tem mais casa, ninguém tem mais terreno, ninguém tem mais bem, tudo é do Estado. Qual a força, qual a autoridade, qual a autonomia a pessoa terá, o empreendedor terá, se tudo estiver na mão do Estado? E a gente vai entender o que esses controladores do mundo fazem com as pessoas e como foi que eles chegaram ao poder. Todas as necessidades básicas, como em Cuba, Venezuela, vêm sendo oferecidas por esse Estado a nível de apenas subsistência. Um povo com fome, com medo e sem liberdade e dependente financeiramente do Estado. É um povo obediente, porque o desejo deles para manter
esse povo debaixo de suas mãos poderosas. Esse é o desejo deles, de manter o povo pobre, miserável, na mão deles. A gente observa aqui que o controle desse pessoal é muito grande e que a gente fica questionando, como foi que eles chegaram a esse poder. E nós estamos aqui é apenas aqui, o que a gente está falando não chegou a 1% para a gente ficar impressionado com o controle dessas famílias que fazem parte de um comitê, de um conselho mundial que controla toda a humanidade. Vamos continuar. Aqui a gente está falando do senhor Klaus, que faz parte do Fórum Econômico Mundial. É uma das lideranças dessas 13 famílias. Aqui, nessa notícia, está falando o seguinte: durante um discurso, isso aqui foi no ano de 2022. Durante um discurso na quarta-feira, dia de abertura da cúpula do governo mundial, em Dubai, o presidente executivo da FEM, Sr. Klaus, pediu que os líderes mundiais se unam para abordar questões globais como mudanças climáticas, comércio e perturbações econômicas. Ele enfatizou que esse governo mundial deve ser formado o mais rápido possível. Olha só, tudo está alinhado para que eles tenham esse controle mundial, para que eles levantem uma liderança entre o que tiver aos olhos deles, nos projetos deles. Vamos estar aqui continuando. Olha só. A grande reinicialização. O impacto da quarta revolução industrial acelera a mudança global de maneira muito mais abrangente e rápida do que as revoluções industriais anteriores. Disse Klaus aos líderes mundiais reunidos: apesar de todos os desafios, temos que manter a responsabilidade de termos a relação à próxima geração através de colaborações em níveis nacionais e globais. Nossos futuros estão intrinsecamente conectadas e isso requer respostas colaborativas. O mundo precisa superar os danos causados às pessoas, às nossas economias e sociedades pelo que passou há tempos atrás, né, mano? Vamos falar aqui porque atrapalha. O Covid-19, né? Também tem
que enfrentar as repercussões de um confronto perigoso entre as grandes potências globais, disse Klaus durante a sessão. Vamos observar aqui que esse pessoal, eles têm conhecimento bíblico. E eles usam a base bíblica para estar orientando ali o seu sistema de poder. Aonde a gente vê que o que o rabino diz, o quarto reino, o rabino Yosef Berger, o rabino da tumba do rei Davi, no Monte Sião, observou que não foi por acaso que Klaus adotou o conceito da quarta revolução industrial para a época de unificação dos governos e corporações mundiais. O rabino citou o livro de Daniel, ali Daniel 7:23. Ele disse o seguinte: o quarto animal significa: haverá um quarto reino na terra que será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra, pisará e esmagará. Daniel 7:23. Como tantos antes dele, essa pessoa quer governar para a sua própria glória e de sua glória e de sua própria glória. Ele entende que Daniel foi um grande profeta e essa pessoa, que não desejo citar, quer perverter as palavras de Daniel para seu propósito. Vi grandes líderes vindo a Jerusalém ao longo dos anos. Os líderes que buscam a glória de Deus, que sabem que seu mandato como governante vem do rei Davi e do Deus de Israel. São bem-sucedidos e trazem luz ao mundo. Outros rejeitam Jerusalém. Na verdade, a rejeitam e, inevitavelmente, trazem trevas ao mundo. Se essa pessoa quiser ajudar as pessoas, é simples. É simples. É simples e está escrito na Bíblia. Ele é rico enquanto há pobres no mundo, que passam fome. Ele não se importa com a moralidade. Ele adora a si mesmo. A gente vê, pessoal, a gente vai ver nesse estudo, nesse esboço, o quanto poder e dinheiro esses caras têm. Que se eles tivessem amor à humanidade, amor ao próximo, eles estariam colocando toda a sua energia para suprir a necessidade dos mais humildes e pegar nas mãos e levantá-los, não dando esmola, mas orientando eles a serem produtivos e assim, naturalmente, conduzir a humanidade com o propósito do bem ao próximo e não da sua própria glória e não da sua própria adoração e não da sua própria busca ao controle da humanidade, ao controle das pessoas, à escravidão das pessoas. Vamos continuar aqui. O Code 19, né? Não vamos falar o nome completo, como uma oportunidade. Olha só o que ele disse, que o Code 19 era uma grande oportunidade. O Code 19 é um assunto favorito de Klaus, desse líder do Fórum Econômico Mundial. Ele escreveu um livro intitulado Code 19, né? O Grande Reset, descrevendo
a PAN como uma rara oportunidade. No momento em que escrevo, em junho de 2020, em meio à pandemia, né, a pandemia continua a piorar globalmente. Escreveu Klaus em seu livro: muitos de nós estamos pensando quando as coisas voltarão ao normal. A resposta curta é: nunca. Palavras dele. Nada jamais voltará ao senso comum, ao tenso da normalidade. Quebrado que prevalecia antes da crise, porque a PAN de Covid-19 marca um ponto de inflexão fundamental em nossa trajetória global. Em 2020, o WEF teve como título a grande reinicialização. O que eles querem é isso. Eles querem reiniciar a humanidade e assim impor mais controle ainda à sociedade. Porque ainda existem muitas brechas para que as pessoas possam ter certa autonomia de vida, né? De suas ações. Uma ideia que Klaus vem defendendo há décadas, o que resultaria na atribuição de mais poder às corporações sobre a sociedade. Os governos eleitos seriam apenas uma parte interessada em um modelo multissetorial de governança global. As corporações seriam as partes interessadas, oficiais na tomada de decisões globais, enquanto os governos são relegados a ser uma das muitas partes interessadas. E as partes interessadas nas corporações ficariam em segundo plano, já que os executivos corporativos teriam total autonomia. Olha só, irmão. A clareza do projeto desses homens, a clareza do poder que eles colocam à luz em seus livros, em suas reuniões. Assim como a gente viu lá no início, o Nathan Rothschild falando que não importa quem seja o rei da Inglaterra. Então, não importa quem seja o político. Isso é segundo plano. Aquele que tem o poder, aquele que tem o dinheiro, aquele que tem o controle, é quem vai mandar. Então, esse é o projeto maior deles. Vamos continuar aqui. A gente falamos da base populacional, que é a massa, né, o nível 7. A gente falou agora do nível 6, que são os pilares da sociedade, né, os pilares de controle. Agora a gente vai falar do quinto nível, que são o nível dos recursos. O nível 5 é a camada dos grandes conglomerados de empresas que, através de suas marcas, arrecadam seus fundos através da comercialização de produtos e serviços para a massa populacional. A gente vai entender aqui. É muito complicado. Tá chegando no ponto bom. São elas que investem e sustentam os pilares da camada 6 através de anúncios, patrocínios, incentivos e etc. A gente vai ver que esses conglomerados de empresas, grupos de indústrias,
mundiais, através dos seus lucros e ganhos, eles patrocinam todo o nível 6. Porque o nível 6 é aquele nível que controla o nível 7. Através de todos dos 4 pilares, através dos 4 pilares, que é os governos políticos, as religiões, a educação e a mídia. Então, esse nível 5 são os conglomerados empresariais que, com os seus lucros, que com os seus projetos, investem nessas bases, através de anúncios, através de patrocínios e através de incentivos e outros meios, corrupção, de todo jeito, porque é assim que funciona. Vamos continuar. O nível 5 possui ainda uma parte superior onde 2 fundos de investimentos são responsáveis por uma carteira de ativos de mais de 14 trilhões de dólares. Olha só, meu. Olha só. 14 trilhões de dólares. Isso vai dar o quê? 50, 70 trilhões de reais. Rapaz. Isso em 2 fundos, né? Em 2 fundos. E são os maiores acionistas de praticamente 100% das marcas que dominam todos os mercados de consumo do mundo. Olha só esses 2 fundos de carteira de ativos de investimento, eles investem em praticamente 100% das marcas que dominam todo o mercado de consumo mundial. Vamos continuar. Esses 2 fundos que falamos aqui, que tem uma carteira de 14 trilhões de dólares, são eles a BlackRock e a Vanguard. Vamos continuar. Essa aqui é a pirâmide deles, né? Onde está ali a Vanguard e a BlackRock. E ali embaixo, todas as empresas que estão debaixo do uso desse dinheiro, né? Dessa carteira trilionária que alimenta todo o sistema, todo o controle de sistema e de poder, né? Continuando aqui. A mais forte dessas duas, a mais forte é a BlackRock, né? A mais poderosa. E a gente vê abaixo da BlackRock, olha quantas empresas, quantas indústrias são alimentadas pelos investimentos desse grupo, né? Dessa instituição financeira. Amazon, Walmart, Facebook, Ford, medicamentos e vacinas da Pfizer, a CNN, Fox News, Uber, Netflix, AstraZeneca, olha, Moderna. Então a gente vê o seguinte,
que todas não, 100% das grandes indústrias, das grandes marcas está na mão dos controladores do mundo. Dessas 13 famílias que tem o comitê de conselho que faz os projetos para onde eles querem que o mundo ande. Vamos continuar aqui. Por que você deveria conhecer a BlackRock? Né? Por que a gente está falando sobre a BlackRock? Por que a gente está comentando sobre tudo isso? Meus amados amigos, você não sabe a importância desse conhecimento. Você não sabe o que você pode abrir na sua mente, tendo o entendimento de como funciona o sistema de controle mundial. Aonde mesmo nós não tendo um líder mundial, uma constituição mundial, nós já somos controlados como massa. Nós somos escravos do sistema. Olha só, a gestora de investimento que controla 14 trilhões de dólares, que isso quer dizer 8 vezes o PIB do Brasil, né? Hoje o agronegócio é um instrumento de redução de risco da maior gestora de investimento do mundo. Elas investem aonde? Elas estão investindo hoje grandemente na alimentação. E 100% praticamente está na mão deles. Está na mão deles. Eles são acionistas das 50 empresas que mais causam desmatamento no mundo. Olha só a incoerência. Vamos lá. Olha só a incoerência. O que esse pessoal defende na grande mídia? São contra o desmatamento, são preocupados com o aquecimento global. Olha só como que funciona o negócio. Olha só como é que funciona esse negócio. E a gente vai entender como é que funciona o que esses pessoal tem na mão. Esses pessoal tem armas biológicas, que eles patrocinaram nos governos pelo mundo afora, que pode controlar os fenômenos naturais. Essas armas, elas podem causar terremoto, elas podem causar furacões, tornados, tempestades, maremotos, mudança de clima. Por isso que é importante nós conhecermos como que funciona, qual é a base, os níveis de hierarquia de poder desse sistema e como que ele opera no mundo. Se nós não tivermos o conhecimento de como isso funciona, a gente fica alienado. Como aqui eu coloquei no meu canal, né? G Costa TV, aí a gente bota notícias. A gente vê, assiste televisão, Record, Bandeirantes, as notícias ali, ó. Nada de importa. Não tem importância a não ser desinformação ou algum tipo de informação que interessa ao sistema. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Isso que eu estou fazendo aqui é algo muito importante. Isso que eu estou fazendo aqui, eu sei que quem sabe, se você tem o conhecimento, beleza, não é para você. Vai para cima e continua, porque o que eu falei aqui é um pouquinho do conhecimento.
É uma introdução de como que funciona. É uma panorâmica do projeto organizacional deles. Agora nós temos que ter cada dia mais conhecimento. Por isso nós estamos começando esse projeto, esse conhecimento em partes. Essa é a primeira. É a gente ter uma panorâmica de como que funciona todo o sistema desses controladores. Vamos continuar aqui. Olha só. Todas essas empresas que vocês estão vendo, todas essas empresas que vocês estão vendo, Coca-Cola, Pepsi e tal, a gente pensa que é uma concorrência, que estão em concorrência um com os outros, mas não estão em concorrência. Eles estão ali apenas ganhando dinheiro. Na sua região, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, você já ouviu alguma indústria que se iniciou aí, que produzia alguma coisa, que eles fabricavam alguma coisa, e você viu uma grande marca chegando e comprando eles? Eu posso citar uma conhecida, né? A gente vê a Decra, que comprou a Elizabeth, né? A cerâmica Elizabeth, a Celite. Aí não tem, eles compram mesmo. A gente vê a Coca-Cola. Quando a gente vê um refrigerante que se desenvolve numa região, numa cidade ali, eles vão lá e compram. Então a gente vai entender por que isso acontece. Porque a intenção deles é não deixar ninguém se desenvolver e tomar de conta de um ecossistema. Quando a pessoa está criando um ecossistema, está se desenvolvendo, de qualquer forma eles vão se chegar devagarinho ou para fazer uma sociedade ou comprar ou fazer outras coisas, que não vamos falar para não deixar pesada aqui a live. Vamos continuar aqui. Agora a gente vê aqui, a gente viu nessa passada, a gente viu aqui as empresas que fazem parte de todo o sistema industrial alimentício, né? Cosméticos. Então agora nós vamos ver sobre a questão da mídia, do entretenimento e da mídia. Olha só, praticamente 100% das grandes empresas de entretenimento e mídia está nas mãos dessas 13 famílias que controlam o sistema mundial. No quinto nível, né, no nível 5, além dos grandes conglomerados e marcas dominantes no mercado, nessa camada ainda se encaixa a bolsa de valores e os meios de pagamento. Essa é uma poderosa ferramenta que, através das especulações geradas pelos próprios controladores, eles geram um grande capital de recursos e riquezas. É dessa forma, pessoal. É dessa forma que funciona. Se está todo o sistema na mão deles, governamental, religiosa, educacional e grande mídia, o que acontece? Eles vão ter o controle e eles vão fazer todas as crises que eles quiserem e vão fazer todas
os caminhos de vitória que eles quiserem, para que quem não tem o conhecimento, quem não está no poder, perca o seu dinheiro e eles ganham esse dinheiro. Vamos continuar aqui. Como que eles fazem isso? Eles geram notícias especulativas ruins para o mundo, né? Aí os investidores que não têm o conhecimento, eles vendem as ações baratas, porque eles botam a crise, as ações caem, o que acontece? Eles vão lá e compram. Porque quem são os controladores da Bolsa de Valores? São eles, os controladores do mundo. Eles vão lá e compram as ações no preço baixo. E o que acontece? Eles vão e compram abaixo. Aí depois acontece o quê? Aí, quando as pessoas venderam as suas ações lá embaixo, o que acontece? Eles fazem o quê? Eles vão lá e geram uma notícia boa. Geram uma notícia boa. E aí, fala, não, mas parece que não é o que a gente pensava. Parece que se a gente trilhar esse caminho, a situação vai mudar e vai melhorar. E assim, os investidores compram as ações e eles vendem por um preço bem maior do que compraram. Está entendendo como que funciona o sistema? Está entendendo que todo o dinheiro do mundo, de qualquer forma, vai para a mão deles? E cada tempo que passa, eles se tornam cada vez mais poderosos e ricos. Mas aqui o importante não é a questão da gente, da riqueza, não. É da gente entender como que nós vivemos nesse mundo debaixo do controle e da escravidão desse sistema que controla toda a massa mundial. Aqui é para a gente ter o entendimento de que realmente esses caras estão controlando todo o sistema mundial. Todo mundo que está dentro do planeta Terra em vida está ali praticamente 100% na mão deles. Dois, os meios de transações de dinheiro e cartões de créditos. Isso chega aonde, irmãos? Amigos e amigas? Olha só, todo o sistema de transações de dinheiros e cartões de crédito é deles. Se você tem a sua loja física, se você tem a sua loja digital, o seu negócio digital, o seu empreendimento digital, você vai gerar riqueza para eles. Eu não tenho negócio, eu trabalho, eu sou CLT, eu sou assalariado. Você trabalha para gerar riqueza para eles. Porque você vai pegar o seu salário do mês e você vai gastar ele todinho e vai gastar mais e vai ficar devendo ainda. Você vai, através dos seus impostos, através do seu consumo, você está passando dinheiro para o sistema. E cada dia que passa, eles se tornam mais poderosos. Por isso, todos os valores de taxas, juros e preços de uso sempre são cada vez mais caros e não difere muito os custos. Não difere muito a taxa de um e de outro. Os empreendedores e consumidores não têm como escapar do seu controle. Você já pensou? Já pensou uma situação dessa? Só quem ganha é eles.
Ah, pessoal, eu sou empresário. Você não sabe o sufoco que é você ser empresário. O fardo que você carrega. Mas essas grandes empresas, esse conglomerados de grandes marcas, eles são os maiores devedores. Por quê? Porque eles trabalham com o dinheiro do sistema. Eles trabalham com o dinheiro do sistema. Vamos continuar aqui. Vamos agora para o nível 4. A gente falamos da base populacional, que é a grande massa, que é o nível 7. O nível 6 são os 4 pilares. O 5º são os recursos, né, que são ali os conglomerados de empresas que controla praticamente 100% de todas as grandes marcas do mercado mundial. E agora a gente vai falar do 4º nível, que é sobre o financeiro. O 4º nível é formado pelas instituições financeiras que controla todo o sistema financeiro do mundo. E aqui tem essas 5 grandes instituições, que é a BIS, né, que é um grupo institucional deles, né? O que é muito conhecido, o Fernando Henrique sabe muito bem, né? A gente ouviu falar muito no tempo do Fernando Henrique. O FMI, que é o Fundo Mundial de Investimento, né? O Fundo Monetário Internacional, o Basen, né? Basen e o Federal Reserve americano e Receita Federal, né? Essas instituições arrecadam dinheiro através de impostos e juros da população. Ah, mas aqui no Brasil eles não arrecadam imposto. Quem arrecada é o Estado, né? É a Federação do Brasil. Mas para que é arrecadado esses impostos? Para pagar os juros que o país, que a nação... Oh, poxa, eu não passei aqui. Eu não mudei, ó. Vamos lá, estava falando e não tinha mudado. Vamos continuar aqui. Vou só voltar aqui para vocês verem o que eu falei, né? Aqui, ó. A partir daqui, as empresas de cartão de crédito, os controles, o nível 4. Vamos continuar aqui. Aqui são as instituições que controlam todo o sistema governamental do país, né? Aonde os grandes impostos são colocados como fardos pesados nas costas da sua população para que venha suprir ali todo o sistema, para que o sistema continue repassando empréstimo para a nação, para o país, com juros altíssimos, e quem paga a conta é a população, é o trabalhador, é a grande massa que paga esses impostos para esses controladores do mundo, né? É o pequeno empresário, é o pequeno empreendedor. Então, por isso que a gente vê o Brasil, uma nação tão rica de natureza, de todos os segmentos, terra boa, um meio ambiente agradável para a produção de tudo que você imagina. Um país que é considerado um tamanho de continente,
é maior do que a Europa. Então a gente vai observar agora as instituições globais, que são o terceiro nível. O terceiro nível é formado pelas instituições globais que comandam e tomam as decisões sobre todas as outras camadas. A gente ouviu falar muito na OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, que é na ONU, né? A gente sabe que a ONU, muito bem conhecida aí, fraca demais, com muitas decisões duvidosas, e o que vem impondo as leis nos países. E justamente através do FMI, a ONU fez o seu projeto e colocou na mão do Fernando Henrique Cardoso e disse: nós só lhe emprestamos o dinheiro se você botar em prática todo esse nosso projeto, que é a Agenda 2030. Que é a Agenda 2030, para defender tudo que eles querem na nação. Por isso o Brasil não se desenvolve. O Brasil continua sempre com uma questão de dificuldade. Nunca se desenvolve. Quando chega um político que quer fazer a diferença, eles vão lá e fazem coisas perigosíssimas com essas autoridades, que não vamos ver o caso aqui, para não bloquear a nossa live. E aqui a gente vê as outras instituições, aonde a mais forte dessas é o grupo de Bilderberg. Esse é o grupo mais seleto mundial. É muito difícil uma pessoa entrar nesse grupo de Bilderberg. Essas instituições controlam as instituições financeiras. Então são essas instituições aqui, como eu falei, muitos empréstimos que foram dados para o Brasil no período do Fernando Henrique foi condicionada a eles implantarem os projetos da ONU, a agenda da ONU, e também não permitia o Brasil investir em educação, em tecnologia. Por isso o Brasil continua nessa dificuldade de desenvolvimento, né? Vamos continuar aqui. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nessa pessoa que nós falamos aqui agora, no ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Sabe que membros honorários de qual organização, de qual clube ele faz parte? Do Clube de Roma, né? Olha bem ali, Clube de Roma. O Fernando Henrique é um membro do Clube de Roma. Por isso que ele, como presidente do Brasil, o Brasil não tinha reeleição. Ele conseguiu implantar a reeleição no Brasil. E também, como a gente vai ver aqui agora, ele é o pai do Lula, né? Quem construiu o Lula foi o Fernando Henrique. Foi o sistema, não foi o Fernando Henrique, mas através do Fernando Henrique, o Fernando Henrique foi usado para projetar o Lula na política, para que viesse lhe suceder no comando do Brasil. Vamos continuar aqui. A gente vai ver as fotos aqui embaixo. A revelação do verdadeiro teatro das tesouras, a falsa oposição. O que o Fernando Henrique fez? Criou o Lula para que o Lula fosse a oposição. E todos imaginassem que o Brasil tinha ali a direita e a esquerda, né? Que nós tínhamos o Fernando Henrique e a oposição, que era Lula. Mas na realidade, o sistema estava no controle dos dois, né? Olha só as fotos aí.
Lula e o Fernando Henrique. São 3 fotos aí. O pai e o filho. Você entendeu? Mas houve aí um probleminha. Quando prenderam o Lula, todo esse sistema, tal, tudo isso fez parte do projeto. Por quê? Porque o Lula deu uma escapadinha, né? E quis se perpetuar no poder. O jogo era: o PT ficava 2 eleições e o PSDB ficava 2 mandatos. Essa era para ser a balança. Porque justamente o PT colocou a Dilma justamente para que a Dilma não era para ganhar de jeito maneira. Mas só que no meio do caminho, o PT foi lá e mexeu os pauzinhos e a Dilma conseguiu ganhar. Né? Aí o que acontece? Quebrou o contrato que era feito pelo Fernando Henrique e Lula. Aí o Fernando Henrique teve que puxar o tapete, né? Supostamente. Tiveram que puxar o tapete do Lula, que é o PSDB. E a liderança do PSDB é o Fernando Henrique, que foi o pai do Lula. Né? Aí aconteceu toda essa perseguição, porque realmente todo mundo já sabia que existia e existe corrupção em todo o projeto, principalmente do PT. Né? O PT é apenas um braço, né? Uma ferramenta do sistema, como em todas as nações, são patrocinados os 2 lados, né? Vamos continuar aqui, vamos deixar de falar desses caras. Agora a gente vai aqui para o nível 2, né? Chegando perto do topo, é o Comitê dos 300. O nível 2 é formado por um comitê de 300 pessoas, que surgiu em torno de 1700. No início das conexões com essas famílias envolvidas, concubinando com a ascensão de poder da principal família, os Rothschilds. Né? Espero que a nossa live não caia, né? Pois foi através deles que eles iniciaram, concluíram essa ascensão e reuniram essas 300 pessoas para controlarem toda a humanidade. E a gente sabe que em 1700 houve uma grande mudança em todo o conhecimento, histórico. Eles fizeram um reset da história e tentam ocultar desde esse período todo um processo de arqueologia, de histórias, de livros, de tudo que você imaginar. Se hoje, com tanta informação, com a internet, a gente vê claramente o sistema querer ocultar verdades, ocultar fatos que a gente viu que aconteceu e eles já querem tampar esse acontecimento. Imagine nesse período, há séculos atrás, há milênios atrás, como que não era manipulada a população, a grande massa. Nessa época, a família Rothschild já controlava a Europa e decidiu montar esse Comitê dos 300 para poder expandir seu domínio pela humanidade. Esse grupo é responsável por comandar todo o sistema piramidal apresentado até aqui. E a gente vai entender como que eles conseguiram chegar a esse poder todo mundial. O Comitê dos 300, a hierarquia dos conspiradores. Esse aqui é um livro escrito pelo Dr. John Collins.
aonde tem o prefácio, eu não vou enxergar aqui agora, está meio distante, mas tem um prefácio contando um pouco dessa história, desses fatos. Se vocês conseguirem abrir aí no seu celular ou no seu computador, vocês coloquem mais próximo aí, vocês leiam, né? Vou ler aqui só a outra parte que John Coleman, ele foi um agente secreto da Inglaterra. Ele fez parte do MI6, né? E diz assim: minha carreira como funcionário de serviço secreto da Inglaterra, em muitas ocasiões tive acesso a documentos altamente confidenciais, mas foi trabalhando como cientista político em Angola, no oeste da África, que tive acesso a uma série de documentos Tô olhando aqui para esse lado aqui, é porque é onde está aqui o negócio, né? Confidenciais, extraordinariamente explícitos. O que eu vi me deixou irado e ressentido, e me lançou numa direção irreversível, com o objetivo primordial de desmascarar o poder que controla e manipula os governos inglês e americano. John Coleman, em novembro de 1991. Olha só. Como a gente sabe que a própria Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha para a luz. E é justamente isso que nos traz a certeza de que Deus, de certa forma, está no controle. Mesmo a gente vê esse grande império de controle mundial, mas Deus está ali com a mão dele para que se cumpra tudo aquilo que foi profetizado e que está projetado para a humanidade. Né? A gente observa, né? Levantar pessoas corajosas como esse Dr. John Coleman, né? Aonde relata esses fatos para esclarecer muitas coisas, né? Então, muito importante. Isso foi em 1991. Isso foi em 1991. Vamos continuar aqui. Agora a gente chega no topo da pirâmide, onde a gente vai falar dos iluminados, né? O nível 1 é formado por 13 famílias, aonde são essas aqui, as que a gente teve conhecimento: as Rothschilds, Astor, Bund, Rockefeller, Collins, Van Duyn, Onassis, Lee, DuPont, Russell, Freeman, Reynolds e a família Bush. Assim como Jesus teve 12 apóstolos e este grupo representa a luz,
Deus. Entende-se que a família Rothschild representa as trevas. E com isso, ele se colocou ali, se colocou como o poderoso, né? O poder, e as 12 famílias, 13 com eles. Aqui a gente tem a imagem de Jesus na mesa da ceia, e a gente tem aqui essas 13 famílias reunidas com o patriarca ali da família Rothschild no meio, no centro. Dessas 13 famílias, as 5 mais importantes são Rothschild, Astor, DuPont, Rockefeller e a família Bush. Os Rothschilds é a família que tem o maior controle do mundo desde os anos de 1800, sendo originária dos casarianos na Alemanha. Axel Meyer Rothschild abre um banco na Alemanha e, apoiado com a fortuna caseriana, inicia o novo sistema bancário e treina seus filhos para serem seus sucessores. Os filhos se espalharam pela Europa e se tornaram os maiores banqueiros em Frankfurt, Nápoles, Viana, Paris e Londres. Além disso, os Rothschild desenvolveram sua própria rede de correspondências, o que lhes permitiam acompanhar com extrema agilidade, para os padrões da época, tudo o que estava acontecendo no mundo ou nos países onde atuavam. Já naquele tempo, informações significava poder e agilidade na tomada de decisões, e esse foi um dos seus trunfos. Meus amados amigos, a gente vai dar uma paradinha por aqui. A gente vai encerrar aqui essa primeira parte e a gente vai continuar amanhã. Amanhã a gente vai buscar, ou a gente continua, deixa eu ver, são as 14 horas. A gente vai continuar esse estudo hoje, aproximadamente às 20 horas. Tá bom? Conto com a presença de vocês. Vamos meditar e refletir. Voltem os vídeos, veja as informações e continue. A gente está iniciando uma sequência de estudo sobre o sistema de controle mundial e toda a história da humanidade. A gente vai trazer tudo aquilo que tiver ao nosso conhecimento, a gente vai transbordar para vocês, tá bom? Eu desejo aqui uma boa tarde, desejo bênçãos para todos vocês e que Deus nos proteja das mãos desses homens controladores do mundo. Desejo toda bênção de Deus, proteção, paz e felicidade, e que o Senhor nosso Deus nos livre das mãos desses homens cruéis. Um abraço, G. Costa, com você.